Bem-vindos ao Underground do Booktube. Hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas leituras de agosto. Comprem com o meu link da Amazon, da Shopee, do Mercado Livre aqui embaixo e vocês ajudam o canal sem pagar mais nada por isso. Vamos lá. Eu li 3 livros em agosto. O primeiro foi o sobre o exílio, né, do Joseph Brodsky, que era um poeta russo que foi exilado do seu país durante o governo stalinista. E nesse livreto ele conta como que ele se sente, né? E todas as pessoas que são exiladas costumam se sentir diante de uma perseguição política, onde elas não são bem-vindas à sua pátria, mas também não se sentem bem no país que acolheu elas, né? No caso. E ele faz essa palestra, que é transcrita para um livro nos Estados Unidos, se não me engano, porque já faz um tempo que eu li, mas acredito que seja isso mesmo. E isso me lembrou bastante o livro Limonov, que eu falo bastante dele aqui, que é uma biografia do Edward Limonov, que também era um escritor russo, só que diferente do Brodsky, ele era a favor do regime, e ele tinha raiva do Limonov, do Brodsky. Tinha raiva do Brodsky, porque o Brodsky se opunha ao regime. E o Limonov também conta, né? Também conta, não, o Carrer nos conta na biografia do Limonov, que o Limonov também se sentia totalmente deslocado nos Estados Unidos quando ele foi para lá. E o Brodsky, ele vai falar muito sobre essa sensação de deslocamento, de solidão, de uma sensação de perdido que os exilados sentem. E eu achei esse livro bem razoável, não achei tudo que acham. Eu acho que o Brodsky, ele parecia que estava palestrando para pessoas do meio dele e achei ele desnecessariamente piegas. Não sei se foi por causa da tradução, mas assim, eu tenho raiva quando o autor parece que está sendo muito formal, desnecessariamente, sabe? Sem um propósito, só para dizer, nossa, olha como eu sou o bonzão. Eu tenho preguiça. E eu fiquei com essa sensação desse livro. O próximo é o Brancura, do Ian Fosse, que foi um dos ganhadores do Nobel de Literatura dos últimos anos. É norueguês e... É norueguês, né? Se não for, vai estar uma errata aqui, gente. Mas eu já queria ler algo dele e se for desse jeito, os outros livros dele, eu vou parar por aqui, porque eu achei esse livro muito chato pra caramba. É um livro de um cara que tá andando, assim, na estrada no meio da noite e, tipo assim, tem uma floresta e tá nevando, se não me engano. E aí ele para e começa a andar e ele se perde no meio da floresta e ele vê uma visão de é como se fosse uma pessoa branca e, tipo assim, toda branca, e ele acha aquilo super estranho. E aí começa a acontecer as coisas malucas, os pais dele aparecem, só que ele fica sem entender como que os pais dele apareceram ali. E é sobre isso, sabe? Sobre ele se questionando por que ele parou naquele lugar, por que ele se perdeu, por que ele foi sair de dentro do carro dele. E me pareceu uma metáfora sobre Deus, aquela figura branca desconhecida. E entre outras coisas, assim, que soam, assim, no livro. Só que eu achei muito amador, muito clichê, parece com outras coisas que eu já vi, essas representações, assim, do espiritual. Eu achei chato esse livro. Também não lembro muita coisa, porque faz tempo que eu li. E eu deixei o tempo passar, sabe? Não consigo falar o melhor que pra vocês, mas achei chato. E não fui a única que eu comentei lá no Scooby que eu achei o livro chato e... O Max, se eu não me engano, que me acompanhou lá no Scooby, ele concordou comigo. E eu falei, realmente a culpa não é minha apenas, eu não tô sozinha nessa ideia. E o próximo que eu li foi o Velho Mar, do Ernest Hemingway. Sempre tive dificuldade de falar o nome dele, agora eu tô acertando. E o Velho Mar é um classicaço e realmente foi a minha melhor leitura do mês, é maravilhoso. Que conta a história desse senhor, né, que é um velho pescador, e um menino que o ajuda, e essa relação entre esse velho e o menino, para mim, é um dos pontos altos da história, sabe? É muito bonito o jeito que ele se preocupa com aquele senhor que não tem o que comer, mas finge que tem, e vai atrás de ajudá-lo, e tenta ajudar ele a pescar, mas ele fala, não, vai com o outro, tentando ajudar, né? É o Santiago, se eu não me engano, né? Uma história que se passa ali em Cuba, e você vê aquela miséria daquelas pessoas, e aí um dia ele vai pescar e ele se afasta muito. E ele acaba achando um peixe, que é aquele peixe que tem o nariz de espada, né?
E não é o peixe-espada, é outro nome. Vou deixar aqui o nome do peixe. Mas é um peixe enorme e ele fica na cola desse peixe por dias até finalmente conseguir pegar. E quando ele pega o peixe, amarra ele no barco. Spoiler, tá? Vem um monte de tubarão e come. E todo o esforço dele, coitado, é desesperador assim acompanhar. Vai pro água abaixo e já era, sabe? Esse livro ele dá muito pano pra manga, porque as pessoas podem encarar como uma situação de perseverança, tipo, não desista dos seus sonhos, mesmo que não vai dar em nada. Outras pessoas, como eu já fiz um devocional relacionado a esse livro, podem encarar isso como tentar bater na mesma tecla sem necessidade, de você correr atrás do que não vai te levar a nada, né? No sentido de que, poxa, você tá insistindo em algo que claramente não tem futuro, não tem sentido, que você não pensou antes de fazer. Então, assim, é um livro que eu sinto que dá pra tirar muita coisa e eu gostei muito da escrita do Henry. Eu pretendo ler outras coisas dele, talvez Paris é uma Festa, talvez Adeus às Armas. Enfim, pretendo de verdade, eu gostei muito. E eu acabei lendo pouca coisa em agosto, diferente do que eu havia planejado. E eu passei por muita coisa esse mês, muita coisa que me afetou. E eu tava muito mal, assim, recentemente, por conta de coisas que vieram me atropelaram, pessoas que só nos afetam negativamente. E aí, gente, entrei na minha era gamer. Eu confesso que dos meus 11 aos 15 anos eu era muito viciada em gameplay. Eu era apaixonada pelo Coisa de Nerd, né, que é o do Leon e da Nilce. Eu via muito BRKS Edu. Tive a minha fase de RPG Maker, que são jogos japoneses em pixel. E eu amava esses jogos. E eu via tudo, eu era por dentro. Nunca gostei muito de jogar, eu sempre gostei de ver os outros jogando. E dessa vez foi diferente. Eu gosto muito da franquia Life is Strange. Eu já havia jogado o primeiro jogo, só que na época que eu joguei eu sofri muito porque eu joguei no meu notebook, que tem pouca memória. E o jogo travava muito e era sem mouse e eu sofri tanto, eu tinha que passar dias para conseguir completar uma missão. E os outros eu vi gameplay, só que tinha um que eu não sabia nada sobre, que era o True Colors. E foi ele que eu acabei jogando e foi super inédito pra mim, foi maravilhoso a experiência de jogar esse jogo. Eu até gravei alguns takes, talvez eu coloque aqui. E conta a história de uma moça, que é a Alex, que ela tem poderes de sentir as emoções das pessoas. E ela e o irmão foram abandonados pelo pai. E ela tá indo ver o irmão depois de muitos anos, porque ele achou ela. Eles já adultos. E ele chama ela pra morar com ele. E ali naquela cidade eles vão conhecer várias pessoas, só que acaba tendo um acidente. Life is Strange sempre tem um acidente. E o irmão dela acaba falecendo no início da história. E esse jogo é muito contemplativo, muito lindo. As suas escolhas afetam o que acontece com os personagens. Eu adorei a presença do RPG no jogo, o RPG interativo, as pessoas ali vestidas mesmo. Eu gostei muito da forma que o jogo ensina a lidar com o passado e de frente, entender que o passado tem que ficar para trás. Foi perfeito para o momento que eu estava vivendo e eu pretendo jogar todos os outros Life is Strange. Eu já baixei outro jogo aqui da mesma produtora de Life is Strange também, desse estilo de escolha, porque eu gosto muito desse tipo de jogo. Meus jogos favoritos são desse estilo, Detroit Become Human, o próprio Life is Strange. Eu também gosto muito de Until Dawn, enfim. Então eu tô muito feliz, me fez bem. Eu não posso jogar tanto porque eu acabo deixando de fazer coisas mais importantes. Oi, gente, jogando Life is Strange True Colors. Muito bonita essa vista. There's a bunch of stuff. Maybe my bar can say something about me. Oh, sure. Age of monsters has come upon my kingdom. Eu sou encantada com a beleza desse jogo. Capítulo 4 do jogo. E olha essa cena. Peraí que eu vou tentar mostrar melhor. Ai, cara, esse jogo é muito lindo, na moral. Aqui nas horas finais do jogo, acredito eu. Não vai dar pra ver, né?
Mas estamos aqui tirando a Alex do buraco que ela se enfiou. A mulher tá acabada. Vamos ver o final desse jogo. E quem diria que um jogo estaria me ajudando a sair de uma fossa. Uma missão agora aqui, ela tá dentro da mina, né? Que ela foi jogada pelo velho aqui na mina. Gente, que cagaço que eu tô. Meu Deus do céu. Começam umas vozes do nada, não sei se tem gente perto, não sei se é da cabeça dela. Véi, eu tô passada. O pai dela era um dos caras que tava na mina. Que foi morto. Top 10 cenas. Ela chegando que nem uma zumbi no lugar, depois do cara ter jogado ela. Alex, oh my god, I'm fine. Acabei de perceber que, tipo assim, tem uma cena no jogo que tem um RPG que rola, né? Que eles fazem pro menininho. Muito legal essa cena do RPG. E no RPG, o velho, que é o culpado, ele faz o papel de um rei que depois vira o vilão da história do RPG. E era o jogo jogando na nossa cara o tempo todo. Spoiler, ele parece bonzinho, mas no final ele é o vilão. Aconteceu a mesma coisa no RPG e na vida real. Gente, acabei de zerar o jogo. Tô muito feliz. Esse jogo me fez sentir tanta coisa. Sei que milagre que eu não chorei. Muito feliz que eu fiz as decisões certas no jogo. Tipo assim, ó, todos no conselho me apoiaram. Tinha a possibilidade de só alguns me apoiar, nenhum me apoiar, sabe? O Ryan ficou do meu lado durante a votação. Tinha a possibilidade de ele não ficar do meu lado, entendeu? Ou seja, eu fiz tudo certinho, gente. Tô feliz. Eu acabei escolhendo o futuro dela na música porque eu já tinha visto o outro futuro, né? Que o Gabe mostrou pra ela, que é o irmão dela. Então eu acabei escolhendo outro pra saber como que ia ser também. Mas assim, no geral eu agradei as pessoas que eu tinha que agradar. Achei bem legal que eu consegui fazer um bom jogo. Teve algumas coisas que eu gostaria de ter mudado. Mas no geral foi ótimo. Esse jogo maravilhoso. E é isso. Vamos fazer o sorteio. Como eu já fiz um vídeo, né? Eu preparei com livros surpresas. Aqui, categorias de livros, na verdade. Então, vamos sortear o Pra Ler em Setembro. Peguei aqui logo que tava na frente mesmo. E o desse mês é um favorito de um amigo. Então, eu tenho que ler um livro que algum amigo meu gosta muito, favoritou. Isso não é difícil, porque eu tenho amigos com bom gosto, felizmente. Outros não, mas a maioria que lê tem bom gosto. Então é isso, fiquem com Deus e tchau.